Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas aqui da nossa lição Classe Jovens, né? Já gravamos a primeira aula, a lição 1, já está no canal, e vamos agora continuar a lição de número 2, tá? A fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Vamos aprender nesta lição que ser fiel a Deus é questão de escolher, é questão de posicionamento, tá? É questão de vontade. É isso que vamos aprender nessa lição de hoje, ok? Vamos lá, introdução. Nesta lição, queridos, nós vamos estudar sobre o assentamento do povo de Israel após a morte de Josué. Como que se deu essa transição, né, do povo de Israel para depois da morte de Josué? Quem que foi o líder? Quem que deu a liderança, né, ao povo? Quem que continuou essa liderança? Então, é isso que nós vamos aprender nessa lição de número 2, tá? Quem que foi o responsável por puxar, por guiar o povo, né, após a morte de Josué, correto? Vamos lá. Tópico 1 da lição. Entre êxodos e fracassos. Parágrafo 1. O começo promissor de Judá. Então, nós analisamos que no capítulo 1 de Juízes, os descendentes, né, os amigos ali, né, a geração de Josué ainda era viva. E quando Josué morreu, eles buscaram o Senhor, né, para saber do Senhor quem que seria o sucessor, qual tribo que lideraria, né, o povo de Israel para continuar a conquista da terra prometida. Então, a Bíblia diz no verso 2 que Deus disse que seria a tribo de Judá. Acompanhe comigo aqui na tela para você ver certinho. Por isso, consultou o Senhor quem deveria tomar a frente das conquistas, né? Deus então respondeu e indica a tribo de Judá para essa tarefa, com a promessa que lhe daria a terra na sua mão. Então, veja só, quando Josué morreu e o povo consultou o Senhor, qual tribo, né, continuaria a tarefa de liderar o povo na conquista de Canaã? Deus disse que essa tribo seria Judá. E Deus fez a eles uma promessa. Verso 2. Eu vou dar a terra de Canaã nas suas mãos. Então, Deus escolheu a tribo e Deus deu a promessa que daria aquela terra nas mãos de Judá, tá? E do povo de Israel, né, na liderança de Judá. Pois bem, o ponto-chave aqui desse tópico é que após a morte de Josué, a tribo de Judá foi escolhida para continuar, tá, o trabalho que Josué havia começado, correto? Vamos lá, parágrafo 2. Vamos ver como que essa tribo de Judá conseguiu as conquistas, né, que eles começaram a conquistar aqui. Primeiro, força divina. Segundo, união das tribos. Então, nós percebemos aqui nos versos do capítulo 1 de Juízes que as vitórias alcançadas por Judá foram resultados direto da presença e da atuação de Deus junto à tribo. Então, o primeiro aspecto que nós observamos aqui é que o povo de Judá, a tribo de Judá, conseguiu as vitórias sobre aquelas cidades, né, que Deus havia prometido, porque Deus deu vitória a Judá. Por quê, meus irmãos? A gente tem que compreender que a terra de Canaã, a conquista dela, era uma promessa de Deus, né, a Abraão, né, e para o seu povo, a sua descendência. Então, Deus estava no comando, no controle. E as vitórias alcançadas ali foi motivo, né, foi resultado da atuação da mão de Deus junto ao povo e à tribo de Judá. Da mesma forma, em nossas lutas pessoais e espirituais, a verdadeira vitória só é possível quando caminhamos em obediência à palavra de Deus e dependemos da sua presença. Então percebe que aqui o conselho do nosso comentarista da lição, Valmir Nascimento, é que nós só conseguimos conquistar aquilo que Deus nos ortogou, aquilo que Deus nos designou para nós, se nós tivermos em nós a força divina, o poder do alto, a ação sobrenatural de Deus, tá? Um outro aspecto aqui que o nosso autor, comentarista, né, ele observa, é que as vitórias que Judá alcançou só foi possível pela união das tribos. Percebe que Judá, ao perceber que havia sido escolhido, né, para ser o sucessor de Josué, convida a tribo de Simeão para participar com eles da conquista da terra. Isto ensina um princípio importante. Deus também nos concede companheiro de fé para nos auxiliar na jornada. Então percebe que esta conquista da tribo de Judá, né, ali na terra de Canaã, se deu por dois princípios. Primeiro, porque houve ali uma intervenção divina, né, tinha ali a ação sobrenatural do Senhor, e segundo, a união das tribos. Irmãos, nós temos que compreender isso, que Deus age onde há união. Deus opera onde há união fraternal, porque dentro da obra de Deus, no contexto da obra de Deus, cada um possui uma função e cada um possui um trabalho a fazer. Então,
quando nós unirmos as forças com os nossos irmãos, né, o trabalho fica mais fácil de continuar. Então, isso que ensina esse parágrafo 2 desse primeiro tópico. Força divina e união fraternal. Isto é, a conquista só aconteceu porque Deus estava no comando, Deus estava com as suas mãos estendidas sobre eles estavam debaixo da promessa de Deus, e segundo, porque eles uniram força com seus irmãos, né? Aqui a gente até pode aplicar algo importante, né? Que uma síndrome de Judá, né? Eles olharam para os seus irmãos e falaram assim, sobe comigo, isto é, a vitória nossa, né? A minha vitória tem que ser a vitória do meu irmão. E a vitória do meu irmão tem que ser a minha vitória. Nós temos que aprender a nos alegrar quando o nosso irmão recebe uma vitória e eles também com a nossa, e assim nós crescemos juntos. Amém? Prosseguimos aqui. Parágrafo 3. Conquista parcial e fracassos. Apesar do êxodo de Judá nas conquistas iniciais, a sua vitória foi incompleta. Por quê, meus irmãos? Porque eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, né? Então, eles conquistaram algum território ali, que já aqui foi citado, só que os habitantes dos vales, eles não conquistaram. Por quê? Porque eles diziam que esse povo possuíam carros de ferros para a guerra. Meus irmãos, aqui nós temos um problema acontecendo, por quê? Porque a tribo de Judá, eles deixaram de olhar para Deus, para olhar para as armas, né, dos inimigos. O mesmo Deus que teve o poder de tirar eles, né, das mãos de Faraó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que entregou aquele povo que eles conquistaram até ali, confiando em Deus, não seria o mesmo Deus que entregaria esse povo aqui do vale, que tinha carro de ferro? Qual seria o impedimento? Então, na verdade, o impedimento não foi o poder de Deus, foi a falta de confiança, a falta de fé, a falta de persistência, tá? Fica claro que a tribo de Judá, nesta ocasião, não teve fé, coragem suficiente para confiar no poder de Deus, comparando as suas armas humanas com as armas dos inimigos. Irmãos, por que, né, que aqui na perspectiva de Judá, por que aquele povo que tinha carro de ferro, era impossível para Deus dar eles nas mãos do povo? Na verdade, faltou fé, faltou confiança, faltou persistência, tá? Sempre que o crente faz isso, ele fracassa e não obtém vitória, pois olha as batalhas pelos olhos humanos. Muitas vezes não conseguimos alcançar aquilo que Deus nos reservou por causa do medo e da desobediência. Irmão, o mesmo Deus que teve o poder de tirar eles do Egito, de abrir o Mar Vermelho, de fazer água sair da rocha, né, e de conquistar ali com Josué, era o mesmo Deus que estava no controle para possuir essas terras desse povo do vale que tinha carro de ferro. Então, o problema aqui não foi o poder de Deus, foi a falta de confiança. Eles olharam para as circunstâncias e não confiaram em Deus. Tá? Então, a tribo de Judá, eles fizeram isso. Eles tiveram uma fé insuficiente. Eles não conseguiram confiar em Deus. Mas o pior ainda, irmãos, foi a outras tribos. A Bíblia diz que as outras tribos não só fizeram isso, além deles não expulsarem, além deles não conquistarem a terra, eles ainda assentaram-se e conviveram com eles. Os versos 21 e a 36 diz que as outras tribos, além de não confiar em Deus e conquistar e expulsar o povo da terra, eles fizeram amizade com o povo e conviveram com eles e adoraram os seus deuses. Então, esses foram os fracassos, né, das tribos de Israel. Eles não confiaram que Deus tinha o poder de entregar os inimigos em suas mãos e, além disso, fizeram amizade com o povo. Tá? Vamos lá, prosseguindo, né? Ponto 2. O anjo do Senhor repreende os israelitas. Ponto 1. Parágrafo 1 desse ponto 2. Deus fala. Não foi por falta de força e recursos que os israelitas não conseguiram derrotar todos os inimigos de Canaã. O capítulo 2 mostra que não era uma questão de capacidade, mas de vontade. Por isso, torna-se evidente pela repreensão do anjo do Senhor. Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse, nunca invalidarei o meu conserto. Irmãos, o que Deus está está informando aqui ao povo de Israel? Que ele mantinha a sua promessa. Ele era fiel àquilo que ele havia falado. Eu vou entregar a terra de Canaã, né, em suas mãos. Eu fiz vocês subir do Egito para conquistar a terra. E eu não mudei a minha promessa. Eu continuo fiel àquilo que eu prometi. Mas foram vocês, povo de Israel,
Foram vocês que não obedeceram a minha palavra, a minha voz, e foram vocês que não creram em mim. E vocês não conquistaram a terra de Canaã, não foi por minha causa, mas foi por causa de vocês que não tiveram fé. Porque eu continuo fiel àquilo que eu prometi, que era entregar Canaã em suas mãos. Parágrafo 2. A desobediência do povo. O Senhor foi claro em dizer que o povo havia desobedecido a aliança, aliando-se aos cananeus e adorando seus deuses, seus falsos deuses. A pergunta retórica de Deus evidencia a incoerência dessa atitude. Por que fizeste isso, irmãos? É como se Deus estivesse falando ao povo: eu tenho aliança com vocês, e eu, o Senhor, permaneço fiel a essa aliança. Mas vocês, em vez de olhar para tudo aquilo que eu já fiz por vocês, pela saída do Egito, pela conquista de Canaã até aqui, vocês desprezaram este conhecimento sobre mim, e vocês facilmente adoraram a outros deuses. Deus se sentiu traído pela aliança que ele tinha feito com o seu povo, e o povo tão facilmente estava entregue a outros deuses. Tá? Vamos lá, ponto 3, parágrafo 3. O choro e remorso. Irmãos, aqui nós aprendemos um princípio importante, que o povo, quando recebeu, no capítulo 2 aí, versos 4 e 5, quando eles receberam a repreensão do Senhor, eles choraram. Só que não era um choro de arrependimento, era um choro de remorso. Irmãos, nós temos que diferenciar os dois tipos de choro: o choro de arrependimento e o choro de remorso. O que é o choro de remorso? O choro momentâneo, aquele choro que não gera mudança, aquele choro que não gera arrependimento, que não gera mudança de vida. É o choro de remorso. O povo chorou. Aqui o texto fala que, embora tenha reconhecido a gravidade da sua desobediência, eles não mudaram a atitude. Então, nós percebemos que o povo, eles choraram porque Deus o repreendeu, mas era um choro de remorso, porque eles continuaram fazendo a mesma coisa. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? O que Deus quer de nós não é um choro apenas, né, pela repreensão. O que Deus quer de nós é que nós nos arrependemos. Arrepender é metanoia, mudar de vida, mudar de atitude, deixar de fazer. O que Deus queria que o povo fizesse não era que o povo chorasse, mas era que o povo deixasse de adorar, né, os deuses cananeus e voltasse para a promessa. Voltasse para debaixo do pacto que eles tinham com Deus, que era conquistar a terra de Canaã e não se misturar com o povo. Porém, o povo chorou e continuou nas mesmas práticas. Tá? Por isso que fala choro de remorso. Tá certo? Vamos lá. Tópico 3. Vivendo entre ídolos. Parágrafo 1. Uma geração rebelde. Até Juízes 2:5 temos uma apresentação do cenário geral da situação do povo, retratando o perfil de uma geração seguinte. Essa nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Não é que eles não soubessem a existência de Deus, de Yahvé que fala, né? E dos seus grandiosos feitos. Eles tinham informações, mas não tinham um coração discipulado. Irmãos, aqui nós temos um ensinamento importante. O povo de Israel não é que eles não conheciam Deus. Não é que eles nunca ouviram falar de Deus. É que eles rejeitaram. É diferente. Você conhecer, saber quem é, mas não querer fazer. Rejeitar a Deus. Oséias disse a esse mesmo povo que esse povo errou, falhou, fracassou, né? Porque faltou conhecimento. Mas a falta do conhecimento que Oséias ali traz não é porque eles não tinham conhecimento. Não é porque eles não sabiam, não era isso, é porque eles sabiam e rejeitaram a Deus. Eles conheciam o caminho, mas não quiseram andar pelo caminho. Eles conheciam qual era a vontade de Deus, mas rejeitaram a sua vontade. Isso aqui, meus irmãos, é um ensinamento importante para nós e que nós temos que aprender com isso. Nós não podemos rejeitar o conhecimento de Deus, porque o conhecimento sobre Deus é aquilo que nos liberta, é aquilo que nos coloca no propósito de Deus. Então, o povo de Israel aqui, eles conheciam Deus, sim, eles sabiam que era Deus, eles sabiam qual eram os seus propósitos que Deus tinha para eles, só que eles rejeitaram o propósito de Deus. Tá? Então é por isso que eles eram uma geração rebelde, porque eles tinham conhecimento do Senhor, mas eles rejeitaram este conhecimento. Ok? Vamos prosseguir aqui, parágrafo 2. O pecado da idolatria. O nosso comentarista aqui, o pastor Valmir Nascimento, ele pontua aqui o pecado do povo perante Deus foi um pecado de idolatria. O texto diz aqui, ó, que o povo abandonou o Senhor e passou a adorar os ídolos cananeus, especialmente, né, Baal e Astarote. O nosso comentarista nos traz aqui quem era Baal. Baal significa senhor, mestre ou dono em hebraico e em línguas semíticas, né? Era uma divindade cultuada entre os fenícios e cananeus, considerado o deus da fertilidade, da chuva e da tempestade. E quem era Astarote, né? Também chamada de Azera, era tida como deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Então, esses eram os deuses que Israel adorou
trocando o Senhor por eles, Baal e Astarote, que era a esposa de Baal, né? A adoração a esses falsos deuses estavam frequentemente ligados a ritos lascivos, a prostituição cultural, além de envolver sacrifícios humanos, inclusive de crianças, que eram queimados como holocausto. Olha só, irmãos, o povo abandonou o Senhor, um Deus que tirou eles do Egito, que trouxe até ali, que tirou da escravidão, que deu tudo para eles, abriu o mar vermelho, sustentou no deserto. A Bíblia diz que o calçado crescia no pé, a roupa crescia no corpo, e eles trocaram o Senhor por esses deuses aqui. Ó. Deuses lascivos, de prostituição, que ofereciam sacrifícios facilmente. Então é isso que Deus se irou com o povo, porque o povo não foi fiel ao pacto que Deus fez com ele. Deus foi fiel, trouxe eles até ali, e eles, de um dia para o outro, trocaram o Senhor por outros deuses que eles nem conheciam. E não fizeram nada por eles. Né? Então é isso que nós compreendemos aqui nesse parágrafo. Vamos lá. Parágrafo 3. Contaminação e sincretismo. Por essas características, Deus havia ordenado que os cananeus fossem expulsos da terra. Eram extremamente maldosos e moralmente corrompidos. Né? E o tempo do juízo divino havia chegado. É por isso que Deus havia falado assim, Josué, quando você entra na terra prometida, passa a fio da espada, de criança a velho, né? E todo animal. Por quê? Porque aquele povo já era extremamente maldoso e corrompido. Não tinha mais, eles não conseguiam mais ouvir a mensagem do evangelho. Então Deus pediu para que o povo exterminasse, expulsasse aquele povo da terra. Só que o povo fez tudo errado. O que eles fizeram? Deixaram contaminar e acomodar aos padrões abomináveis da religião, adotando o sincretismo religioso. Irmãos, o que é o sincretismo religioso? É a mistura de culto. Quando nós analisamos os profetas que profetizaram para esse mesmo povo, eles condenaram, né, em sua mensagem, o sincretismo religioso, que é o quê? O povo adorava a Deus no mesmo altar. Oferecia ao Senhor e oferecia a Baal. Então é uma mistura de culto, de rito, de cultura. O povo trouxe a adoração a Baal para o mesmo culto ao Senhor. Então, misturou os ritos religiosos, a cultura religiosa, a adoração a Deus com Baal, virou aquela mistura. Então, o povo, o resultado da amizade que eles fizeram com os cananeus foi isso: o sincretismo religioso, a apostasia e a adoração aos deuses cananeus. E Deus se irou com o povo. Por isso, mandava, né, nações para oprimir o povo de Israel. Tá? No entanto, por sua misericórdia, o Senhor se compadecia e enviava os juízes para dar livramento. Então, os juízes eram instrumentos divinos para a salvação do seu povo. Isso aqui, irmãos, mostra um pouquinho, né, da misericórdia de Deus. Apesar do povo pecar contra Deus, né, deixar o Senhor, Deus ainda tinha misericórdia deles e mandava livramento. Esse é o Deus misericordioso, Deus de amor, que ama o seu povo. Vamos lá. Parágrafo 4. Mantendo a fidelidade hoje. Esse episódio inicial de Canaã, de Israel dentro de Canaã, serve de alerta para os cristãos da atualidade. Vivemos um mundo de pluralismo religioso, cujos ídolos têm nos seduzido de diversas formas, assim como fizemos como os israelitas. Não somente ídolos religiosos, mas também materiais, políticos e pessoais. Então, nós temos que aprender com a geração de Josué, a geração dos juízes, né? Que nós não podemos ter ídolos. O que é ídolos, irmãos? É tudo aquilo que rouba a adoração de Deus. Se o seu político, se o seu carro, se o seu pastor, se a sua igreja, se qualquer coisa que você tem ou convive, roubar a adoração de Deus, torna-se uma idolatria na sua vida. E isso Deus não permite. Na sua vida, quem tem que ser o centro é Cristo, é Deus. Deus não coabita com idolatria e onde há ídolos. Ok, meus irmãos? Amém? Vamos então finalizar aqui. Conclusão. Esta lição nos chama à vigilância espiritual e à responsabilidade diante das promessas de Deus. Ele continua sendo fiel à sua aliança, mas espera que sejamos firmes em nossa realidade, em nossa lealdade, perdão. Mesmo em meio às pressões de um mundo cada vez mais contrário aos seus valores, que possamos aprender com os erros de Israel e escolher diariamente viver em santidade, fidelidade, total dependência de Deus. Irmãos, do Senhor, né? Irmãos, que nós possamos aprender com o povo de Israel. Ser fiel a Deus é questão de posicionamento. Deus está pronto para abençoar o seu povo. Mas o povo de Israel não quiseram a bênção de Deus. Trocaram o Senhor por facilidades, por conveniência, por coisas, né, que não lhe agregavam nada. Que nós possamos aprender com o povo de Israel e nos posicionar e ser fiel ao Senhor. Tá certo? Meus irmãos, que Deus possa te abençoar. Obrigado por assistir. Até a próxima aula. Deus abençoe.